Tudo bem? Vamos conversar um pouco, mas um pouco que eu acho que no final dessa gravação, que vai ser bastante, não tem como falar de Netuno em Áries de uma forma muito sucinta, tá? Mas confesso que eu vou dar o meu máximo aqui para construir uma entrega para você objetiva, mas também detalhada, né? Nada que é muito superficial ali, um conteúdo muito raso, pode gerar para você muito mais confusão do que respostas, né, do que soluções. Vamos então conversar sobre Netuno em Áries, esse planeta do véu, da sutileza. Eu vejo no Netuno como se fosse uma penumbra, assim, sabe aquele amanhecer num dia de frio, aonde tem muita serragem, não sei de qual região aí do Brasil você está assistindo esse vídeo, mas aqui no sul nós temos algumas manhãs com uma cerração, assim, sabe, uma neblina densa, muitas vezes, aonde até na rua, o fato de você parar o carro, assim, atrás do outro, tem que ter uma distância um pouco maior, porque se você for muito perto, você quase que perde a noção da distância, porque tem uma neblina ali, né? Tem uma neblina densa, uma névoa. Isso é Netuno, é essa névoa, né? É esse véu, é essa parede de fumaça que divide dois espaços, né? E é um planeta totalmente voltado à espiritualidade, à conexão. Netuno, ele rege peixes na astrologia moderna também, né? E, e ele vai trazer aí, não é que ele vai trazer a nebulosidade para Áries, é muito pelo contrário, ele não perde o significador dele, que é essa sutileza, essa leveza, porém ele está entrando num signo de ação, né? E mais à frente aqui da aula eu já vou te explicar quais são alguns insights aí que podem chegar tanto na sua vida particular quanto na vida coletiva. Netuno é um planeta geracional, ele é um grandão, né? Então ele está lá junto com os geracionais, que é Plutão e Urano também, né? Então a transformação que ele causa é lenta, tanto é que ele demora de 12 a 13 anos para fazer a passagem em uma casa astrológica. Não é uma movimentação rápida, ele não é um planeta ágil. Em contrapartida, Áries é ágil, né? Estou curiosa aí para entender como que vai ser essa passagem de Netuno por Áries, tá bem? Se você já chegou até aqui e já se identificou aí com esta brevíssima introdução de Netuno em Áries, eu já te convido a seguir o canal aqui do YouTube, e se você quiser me contactar para tirar dúvidas ou até informações sobre astrologia, agendar um mapa natal personalizado seu, os meus contatos estão aqui na legenda do vídeo. Ali você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente pode conversar sobre algumas dúvidas pontuais aí que cheguem para você ao longo dessa aula, tá bem? E, obviamente, caso sinta e perceba que é um conteúdo rico, objetivo, eu peço gentilmente que você replique esse material para outras pessoas. Vai ali no compartilhar, encaminha para as pessoas que você sabe que gostam do tema de astrologia. Ou gosta muito e estuda, ou tem uma apreciação, sabe? Nossa, eu acho interessante, mas ainda eu não tenho certeza se a astrologia funciona. Eu adoro esse perfil de clientes, né? Porque me chegam para mim como uma pergunta, né? O porquê das coisas. E a astrologia, ela tem muitas respostas para essas pessoas questionadoras. Então, nunca vai ser um problema questionar a astrologia, muito pelo contrário. Eu acho que a pergunta mais valiosa da vida é por quê, né? Mas por que isso acontece? Por quê? Da onde que isso vem? Até onde isso vai? Por quê? Eu sou uma aquariana de sol, então eu adoro os porquês. Venha e traga sua pergunta, seja muito bem-vindo, tá bem? Então, vamos lá para a nossa aulinha de Netuno em Áries. Ela ficou uma aula longa na apresentação, tá? Eu vou tentar focar mais nos tópicos, assim, nas partes mais práticas,
mas esse material ele ficou praticamente uma aula mesmo, ele ficou uma aula de Netuno em Áries. Se você quer esse material em PDF, esse material de apoio, me chama pelo WhatsApp que eu encaminho para você com certeza esse material para você ter aí diante dos seus estudos, tá? Netuno, ele é essa névoa, né? Aqui, ó, até coloquei a névoa que incendeia. Netuno entra em Áries, o planeta dos sonhos, ilusões, espiritualidade, encontra o signo da ação, da iniciativa e da identidade. O que é mais curioso? Me parece, para mim, chega aqui como se fossem dois opostos, né? A fluidez, a leveza, a conexão com a espiritualidade, o processo meditativo em Áries, que é o fazer. Então, será que, aqui já começam algumas provocações aí, será que agora a gente começa a colocar a mão na massa diante do que nós alimentamos como fé, né? Gosto muito desse Netuno em Áries quando eu olho para o aspecto do coletivo, né? Astrologia mundana. Vamos olhar Netuno em Áries no mundo, os charlatões, né? Eu acho que eles caem por terra, assim, porque eles não conseguem ficar invisíveis agora, né? Então, eles são postos à prova. E algo muito bom de Áries é a parte o senso de ação, né? Então, assim, quem tem bala na agulha, né? Quem está trabalhando a espiritualidade de forma ética e com conhecimento, com estudo, com respeito, né? Com entendimento, quem entende o que está fazendo no campo espiritual não deve temer, porque Netuno ele só vem beneficiar, né, para quem está fazendo uma boa trajetória. Mas os charlatões, né, os gurus aí virados no saci, as pessoas que usam a espiritualidade de forma a prejudicar o próximo, ou até tirar de alguém, né, tirar de algo para se beneficiar lá na frente, isso daí não tem muito como, não tem estrutura, né, não tem estrutura. O véu cai, o véu é removido, e as respostas aí estarão em cima da mesa para quem quiser ver, né? Não tem como ficar iludido no campo espiritual, né? Outra coisa que eu acho interessantíssima nessa passagem de Netuno em Áries é você ser o seu próprio guia. Eu acredito que essas ideologias, né, de ter um guru, ter um sacerdote, ter um representante espiritual para seguir, né, para ovacionar, para reverenciar, isso aí para mim também cai por terra, porque as pessoas vão se descobrindo as suas deixa eu tentar achar a palavra certa aqui, até para não confundir a galera aí que está entrando pela primeira vez aqui no canal. Você acaba sendo o seu próprio canal com a espiritualidade, o seu próprio acesso com a espiritualidade, né? Não sei se a gente não está entrando aí numa dinâmica de evolução da humanidade mesmo, aonde agora a canalização é direta, é você com seu eu superior, diante da tua sombra e diante da tua luz, né? Eu acho que a espiritualidade, mais do que nunca, ela não vai ser mais terceirizada. Ah, não, eu vou lá no sacerdote, eu vou lá no representante religioso de uma religião X, porque ele vai me salvar, porque ele vai me dizer algo que eu vou melhorar, né? Acredito que não, acredito que agora é cada um por si, sabe? E isso não é individual. Ah, então você quer dizer que todo mundo agora está sozinho? Muito pelo contrário, né? É um passo à frente para cada pessoa se conectar com a sua espiritualidade e ser responsável pelo que planta e sustentar a colheita também, né? Então, percebo assim que é um período riquíssimo, né, de informação, mas voltado bastante para esse campo espiritual, tá? E aqui um próximo tópico que eu coloquei, como nossos sonhos tomarão forma ou se dissolverão na chama da ação. Isso aqui é muito do que eu acabei de falar para você sobre autorresponsabilidade. Você é responsável por toda atitude que você tome
diante da sua oração, da sua meditação, né? Não tem mais como terceirizar, não é o fulaninho ou a fulaninha que vai fazer uma oração, vai fazer uma limpeza energética e vai te tirar de algo que você mesma ou mesmo se colocou, tá? Vamos ver aqui. Aqui, né? Palavras-chave. Isso daqui pode vir muito num contexto mundano. Oceano, né? Áries, ação. Então, temos aí a margem de bastante movimento da natureza que movimente os líquidos, oceanos, mares, lagos, né? Bastante informação chegando aí, porque a Áries colocando essa água em maior movimentação. Música e cinema, a parte das artes também ascendendo, crescendo, né? Quem trabalha com artes plásticas aí pode ter um bom período de criação e também de reconhecimento, tá? Misticismo, por que, Janaína, misticismo? Porque o Netuno, ele é o planeta da espiritualidade. Também, essa parte de misticismo aqui que eu coloquei tem a ver com o que eu falei há um minuto atrás. As pessoas estarão mais conectadas com a sua espiritualidade. Então, se você segue até aqui uma espiritualidade vinda de berço que não faz mais sentido para você, provavelmente você troque o caminho, né? E não tem caminho ideal ou perfeito dentro do campo religioso. As pessoas, elas seguem o que o campo espiritual entrega para elas. Seja qual for a religião, não tem uma caixinha específica ou a certa. Tem a caixinha que dá certo para você, tá? E compaixão, perfeito. Aqui o prazo, né, 164 anos que ele leva para passar, para dar a volta em toda a mandala astrológica, então ele é um planeta bem lento, certo? E aqui, ó, eu já vou começar a fazer alguns exercícios para vocês começarem a levar isso para o mapa de vocês. Vamos lá. O Áries, ele é a força do começo, a coragem do ser. Quais são os arquétipos? Ação, iniciativa, coragem, impulsividade, liderança, identidade, eu sou e o guerreiro interior. Então, é a unidade aqui. O Áries, ele é um signo que ele não precisa do grupo para funcionar, ele funciona por si só. Ele funciona, ele acorda, ele vai, ele faz, ele resolve. Ele não tem muito essa codependência do outro. Nossa, eu vou esperar o outro acordar para eu fazer alguma coisa. Nossa, eu vou esperar o outro me dizer o que eu tenho que fazer. Áries já é pioneiro, ele já levanta, ele já funciona, ele já vai fazer o que tem que ser feito, tá? A entrada de Netuno em Áries foi ali no dia 30 de março. Então, perceba aqui, ó, onde eu estou movimentando o cursor, que foi nesse 0 graus aqui de Áries que o Netuno entrou. Então, ele ficou um tempão aqui em casa, em Peixes, onde todo mundo teve, talvez, o conforto espiritual, né? O conforto, o afago espiritual. Agora, a partir de 30 de março, Netuno entra em Áries. Observa que Áries, no seu mapa natal, ele está direcionado a uma casa. Esse mapa que eu estou explicando aqui para vocês é um mapa aleatório. Tem um dono, tem uma pessoa que nasceu com essas características, mas não é o seu mapa, né? Então é importante você observar aonde tem o signo de Áries no seu mapa. E observe que assim que você localizar em que casa astrológica aquele Netuno entra, ali que você pode começar a ter essa mudança do seu posicionamento dentro daquela casa astrológica. Vamos supor aqui na casa 4, né? Que é o exemplo desse mapa que eu estou trazendo para vocês. 0 graus de Áries ali na 4. Casa 4 é a casa do ambiente familiar, das construções, né? Dos imóveis, prédios, casas, fazendas, sítios. Também fala de uma ancestralidade feminina, né? Para mim, eu, Janaína, vejo a casa 4 como ancestralidade da mãe no mapa, tá? Alguns astrólogos olham para 10. Eu, por alguns estudos e as práticas diárias de atendimento de mapa, eu sempre vi casa 4 funcionando melhor e mais com a mãe, e não tanto com o pai, tá? Até porque
casa 4 é fundo do céu, é um local escuro, né? Quando você nasceu, com esse exemplo aqui que eu estou passando, né? A pessoa nasceu com o Sol em Virgem lá da 10. O ascendente aqui em Sagitário, o fundo do céu, essa parte inferior do mapa, é um lugar no céu que não tem a luminosidade do Sol. O Sol vai aqui para cima, ó, vai lá para o meio do céu, para o topo do mapa. Fundo do céu é escuro. Então, eu levo muito para a significação de materno, de útero. Quando a criança está na barriga da mãe, ela está no escuro, né? Ela está num lugar fechado, compacto, apertado, acredito que confortável, né? Que deve ser quentinho lá dentro da barriga da mãe. Então, para mim, eu, Janaína Luz, astróloga e terapeuta integrativa, eu consigo fazer essa correlação de casa 4 com a mãe, porque é fundo do céu, e esse fundo do céu escuro, sem a luminosidade, leva para essa vivência dentro do útero materno também, tá? É por isso. Então, esse exemplo aqui, inicial, que eu estou passando para vocês, essa nebulosidade, né, esse véu que é removido, nesse mapa, está dentro da casa 4. Então, questões familiares ali podem serem despertos, né? Pode ter ali uma virada de chave na espiritualidade. Pode ter exatamente um exemplo que eu passei agora alguns minutinhos atrás. Às vezes, essa pessoa nasceu em um contexto religioso, da qual nunca fez sentido. E aí ela ou ele, né, começou a descobrir, a estudar, a ver outras formas de religiosidade, e pode ser que vire a chave, né? Que vire a chave e ele ou ela vá para um outro contexto religioso, né? E pode ser um choque aí para a família, alguma coisa do tipo, tá? Pode ser até um resgate, né? Um resgate da religiosidade da mãe, inclusive, lá da ancestralidade da mãe. Uma retomada de fé também pode ser, né? Porque já tem peixes aqui na 4. Claro que quando a gente vai fazer uma análise individual, a gente vai fazendo as correlações, né? Áries é regido por Marte, então eu vou olhar que esse Netuno, ele começa a desvendar mistérios familiares, e eu vou olhar aqui, ó, onde que está o Marte. Marte em Sagitário na 1. Então, pode sim ter uma mudança de perfil religioso aqui, ou uma descoberta de alguma tratativa religiosa na família. Até porque Sagitário já é um signo da espiritualidade também, né? E Sagitário está aqui também na casa 1, igual Marte. Ó, Júpiter em Capricórnio, né? Restrições aqui sobre atos de expressão. Enfim, se a gente for analisar um mapa, a gente fica aqui um bom tempo, porque daí eu vou fazendo as minhas correlações aqui, e no fim esse mapa aqui vai ser todo lido. Certo? Então, olhe lá onde você tem a casinha de Áries, observa qual que é o número dessa casa astrológica, porque ali já vai ter bastante informação interessante para você seguir os próximos passos, tá? Quais são os pontos positivos aqui dessa entrada de Netuno em Áries? Ó, pioneirismo espiritual e corajoso, novas formas de fé, é exatamente o que eu estou falando para vocês aqui até agora. Liderança carismática e compassiva, arte visionária e impactante, coragem por lutar por seus sonhos e pelos vulneráveis. Aqui seriam pelas pessoas, talvez sem tanta proteção, né? Crianças, mulheres, deficientes de qualquer tipo também. O que fica como um desafio para esse período de Netuno em Áries? Ou lá dentro da tua casa astrológica de Áries? Ação confusa, porque vai chamar muito a responsabilidade espiritual de Netuno e a impulsividade de Áries, então pode sim ter um excesso de informação ali e uma irritação mesmo, né? Mas aí é você consigo mesma, não é você com o outro, é você talvez desestabilizado, desestabilizada por coisas suas, né? A responsabilidade sendo posta aí na tua mesa da sala e você se negando, não, mas eu não quero olhar para isso, não, mas eu não fiz isso, não, você fez, você pediu, você concluiu, o resultado está aqui, né?
Fanatismo também, engano e falta de clareza, dificuldades em definir a própria identidade, exatamente porque tem esse aspecto da fluidez e da leveza de Netuno, que é um campo áurico, é um campo sutil, leva muito para um processo de meditação, inclusive, né? E Áries não é nada meditativo. Áries, um helicóptero aqui. Aí passou. Áries não é nada meditativo. Áries é 1 mais 1 tem que dar 2. Então, por isso que pode ter uma dificuldade aí em você definir a tua estabilidade na tua casa de Áries, tá? Sacrifícios impulsivos e mal direcionados. Isso daqui tem que tomar muito cuidado com as comunicações, né? Principalmente se você tem esse Áries numa casa 3. E vícios em adrenalina. Netuno, por ele ser um representante de peixes, ele fala sobre vícios, né? Então, tomar muito cuidado, assim, com essa... E hoje mesmo, né, a gente tem um vício aí que já dominou a cabeça de todas as pessoas no mundo, né? Desde crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhinhos, que é o vício na internet, né? É muito isso, assim, como a gente se perde pegando o celular para ver uma notificação, ou ver, às vezes, você vai ver o horário, ou abriu ali o celular para ver arrumar o despertador do dia seguinte, e, cara, você só precisa fazer isso, arrumar o despertador para o dia seguinte, e no fim, você ficou ali meia hora rolando o feed e não fazendo nada, sabe? Isso é um vício, essa distração do Netuno com essa versão do Áries, né, do vício, da repetição. Então, prestar muita atenção, assim, no que você está criando um vício que não necessariamente seja droga, álcool, comida, né? Comida é um vício. Para onde você está colocando a tua atenção? Às vezes, a tua falta de atenção é que te beneficia iniciar um vício, sabe? Não que vício seja benefício, mas a tua falta de atenção, a sua falta de presença, né? A sua falta de firmar o pensamento ali que te leva para lugares onde lá na frente você vai perceber, nossa, isso aqui é um vício e eu nem sabia que era, né? Quando eu falo em vício, também me chega aqui a questão do fanatismo religioso, né? É legal, é bacana ter uma fé, mas é interessante que essa fé, esse contexto religioso que você decide praticar, te eleve como pessoa, melhore suas atitudes, melhore tudo na tua vida, né? Que realmente, depois que eu comecei a fazer X dinâmica religiosa, a minha vida foi transformada. Mas o que é bom para você não necessariamente seja bom para o outro. Então, você tentar colocar que o seu benefício, a outra pessoa precisa também apreciar, isso é Netuno em Áries, sabe? É uma descompensação, assim, é um desequilíbrio. Quando você acha que a tua medida é a mesma medida do outro, né? Quando o tema é a fé. Tá? Então, segura o reggae aí e pense. E assim, ó, pense nas suas melhorias, realmente se conecte mais com a tua religiosidade, faz a tua dinâmica ali diária, né? Se para você é legal, que massa, tá surgindo, tá te beneficiando aí, tá te dando bons resultados, continua, né? Se um amigo, uma amiga, um parente perguntar o que você está fazendo, fale, ó, eu estou fazendo X dinâmica aqui, tá dando certo. Espera a pessoa se interessar, sabe? Netuno em Áries, ele traz um pouco essa expansão das ideias, né? Então, se está fazendo bem para você e você verbaliza isso para uma outra pessoa, deixa a pessoa ter a curiosidade em saber e testar. Pode ser que daí seja mais 2 pessoas que sejam beneficiadas por uma prática religiosa, né? Mas não que você vai sair na rua aí com a camiseta escrita, né? Comece agora, né? Como a gente vê aí em alguns cenários, né? As pessoas ditando regras e opiniões restritas sobre o que é a religiosidade. É por aí. Aqui eu coloquei algumas datas interessantes de períodos onde Netuno esteve em Áries também,
teve ali guerras, né, óbvio, conflito por identidades e ideais, que é a origem de qualquer guerra, né, é por identidade e ideias, ascensão do espiritismo também tivemos, surgimento de movimentos idealistas, socialismos e anarquismos, avanços médicos como anestesia, o Netuno dissolve a dor, porque está conectado ao alto, aplicado em contexto de guerra, que é o Ares, né? Então, já fica aqui o período, lá ali entre 1861 e 1885, onde a gente teve bastante desenvolvimento, mas também teve ali, obviamente, né, enquanto o mundo é mundo, esses conflitos aqui por identidade e ideais. Certo? O que a gente pode esperar desse Netuno em Áries de 2025 até 2038? Se eu não me engano, é abril de 2038 que Netuno vai aí para Touro, tá? Aqui as tendências globais, né? Lembra que Netuno é um planeta analisado na astrologia mundana também. Espiritualidade e crença, surgimento de novas formas de espiritualidades mais ativas, talvez combativas, movimentos espirituais, faça você mesmo, exatamente o que eu falei lá no início da gravação, né? Não tem mais como terceirizar. Ah, eu vou pedir para alguém fazer uma oração, eu vou pedir para alguém fazer uma limpeza energética, porque é o curandeiro, é a curandeira, é só ele ou só ela que pode fazer. Não, você vai descobrir que você também pode, né? Sabe, de uma forma com total consciência e responsabilidade. Aqui, ó, desilusão com líderes salvadores também já cai por terra. A teologia e algumas inovações quase mágicas aí. Essa parte da inteligência artificial, ela tá assim, meu Deus do céu. Agora, com Netuno em Áries, vou deixar um ponto de exclamação aqui, porque a inteligência artificial, ela vai muito dentro do contexto de Urano, né? E Urano, em 2026, ele vai entrar em Gêmeos, então aí a gente pode ter talvez uma dinâmica de controle da inteligência artificial, porque hoje realmente quem tem acesso a um notebook, a um celular, está fazendo o que quer e o que não quer também, né? Aqui no aspecto de arte e cultura, como tem mais essa disponibilidade de conexão, pode ter aí artes que chocam, né? E que inspiram de formas diretas também. E sobre identidade coletiva, uma busca por uma nova identidade coletiva. Só que isso daqui, ele é um desafio, porque Netuno em Áries, ele vai buscar a individualidade. Aí cada ser individual pode se aproximar de outro e formar uma comunidade, sim, mas ainda o exercício ele é individual, não tem mais salvadores da pátria, não tem mais como terceirizar, sabe? Ah, eu estou no grupo X, então eu vou ficar isento. Não. Sabe aqueles trabalhos da escola, que era o trabalho era para fazer em grupo? Aí, do grupo de 5, aí 2 se lascavam para fazer e 3 ficavam lá só na marmota, tipo, ah, não, mas eu estou no grupo X, eu vou levar a nota porque os outros fizeram. Isso não existe mais. Agora, os 5 terão que ter uma responsabilidade de troca ali, de entrega, sabe? Porque senão os 2 passam de ano e os 3 ficam mesmo. Não tem mais, ninguém mais está aqui para passar a mão na cabeça dessa galerinha aí. Então, se você está dormindo, sugiro que você acorde. E acorde logo, meu filho. Você tomar as suas responsabilidades aí. Certo? E aí, o que é interessante dizer? Deixa eu ver só se eu coloquei um mapinha. Tá, vamos voltar aqui ó, nesse mapa da mandala astrológica, porque ali ó, a gente vai ter uma retrogradação do dia 4 de julho a 10 de dezembro. Então, nós entramos ali dia 30 de março, na casa de Áries, andamos até dia 4 de julho,
4 de julho? 4 de julho, e daí a gente retrograda de 2 graus de Áries até 29 graus de Peixes. Então, vai ser um tiquinho, né? 2 graus de Áries, mais ou menos aqui, retrogradando até 29 graus de Peixes. Ficamos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e metade de dezembro. Dá 5 meses e meio aí, praticamente, com Netuno retrogradando aqui na divisão da sua casa de Peixes para Áries, tá? O que eu já quero antecipar para vocês que não está nesta apresentação, mas eu acho super importante você observar. Junto a esse Netuno em Áries, no mês 3, no mês 5, nós teremos a entrada de Saturno no mesmo grau, aqui, 0 graus de Áries. Lá, em julho, quando Netuno começar a retrogradação, Saturno já estará em conjunção com Netuno, tá? Então, a gente fica todo o ano de 2025, a partir de maio, com Netuno conjunto com Saturno. É uma conjunção potente, importante do ano, tá? Saturno vai trazer organização, disciplina, resultados do que foi plantado aí nos últimos 2 anos, né? E Netuno traz essa conexão com a espiritualidade. Será que não é uma prova de fogo, 2025? Você ser testado na sua fé? E você ser testado até na tua capacidade de cocriação? O que você deseja, você cria na sua mente, a mente tem o poder de realizar aquele seu desejo, com os detalhes que você colocou, sabe? Por isso que nas análises que eu entrego individualmente e nos meus atendimentos individuais dos meus assistidos, eu estou colocando muito essa provocação, sabe? Presta muita atenção nas suas decisões diárias, no que você está intencionando na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, no teu dinheiro, no teu relacionamento afetivo, porque é isso que vai estar sendo concretizado durante o ano de 2025, tá? Essa conjunção gigantesca de Netuno e Saturno, ela só vai dissolver, eles só vão ter um distanciamento maior lá em fevereiro de 2026. Então, perceba, eu sei que você está assistindo essa aula aqui no meio de 2025, minha filha e meu filho. Olha lá a sua casinha de Áries, faz uma marcação aqui, ó, nesse 0 graus de Áries e toma atenção sobre os temas da casa astrológica onde você tem Áries, porque é ali que todo o Paranauê de 2025 acontece no seu mapa, tá bem? E é isso. Então, observa esse ponto aí de Áries. Aqui, ó, eu coloquei alguns exercícios, né, para você fazer, a fim até de assentar melhor as ideias no seu mapa individual. Quais casas astrológicas você tem Áries? Nessa casa astrológica tem planetas ou luminares, Sol e Lua tá ali? Caso sim, quais são? E seu signo profectado do ano, isso daqui é uma técnica de preditivo de revolução solar, for Áries, também é mais importante para você, tá? Quando você identificar qual casa astrológica você tem Áries, você pode entender qual é o tema que começou a ser transformado na sua vida e segue até 2038 sendo transformado, mais ainda, tá bem? Então, fica aqui um exercício para você fazer aí, se você quiser esse material de apoio, você pode me chamar no WhatsApp ou encontrar algum canal ali de contato que eu te passo esse PDF, você vai ter esse passo a passo. Tem ali algumas informações adicionais que eu coloquei na apresentação, que eu acho interessante você ler com um pouquinho mais de calma, né? Próximos passos, e aqui também como você aproveitar melhor esta passagem gigantesca dos próximos anos, tá? Aí eu te passo esse material em PDF, você pode ler mais de uma vez e estudar mais vezes também, e mais do que nunca, olhar em que casa astrológica você tem o signo de Áries no seu mapa natal, bem? Aqui na legenda deste vídeo também tem ali o link para você fazer parte de um grupo fechado de astrologia. Esse grupo, ele se chama Fluxo Astrológico.
e ele é gratuito, você pode clicar ali, vai direto para esse grupo fechado, e diariamente e semanalmente eu entrego alguns insights interessantes para você se observar, tá? Também nesse mapa eu acabo entregando a tua mandala astrológica. Se você não tem a mandala astrológica, você nunca fez, você não sabe como que estava o céu no momento do seu nascimento, você pode entrar no fluxo astrológico, porque a primeira ação que eu te entrego quando você faz parte desse grupo, é a sua mandala astrológica, é aquele círculo redondinho. E a partir dali você vai começar a fazer um trabalho de formiguinha, dia a dia, semana a semana, mês a mês, e você já vai conseguir entender muitas informações sobre o seu próprio mapa, bem? E é sobre isso. Agradeço você que chegou até o final desse vídeo e até breve.